Bom dia pessoal, né? Boa tarde, boa noite, dependendo de que horas estejam assistindo esse vídeo. Espero que estejam bem, né? Passado as provas, né? Para a gente conseguir finalmente fechar a primeira unidade. Logo vocês já devem estar recebendo os resultados, né? O boletim já somando todas as notas, né? Tudo que compõe a nota. Na aula passada a gente começou nas aulas passadas a gente começou o estudo da tabela periódica. Então começamos a estudar a tabela periódica, os seus princípios, suas características, suas propriedades, né? Então falamos dos períodos, das famílias, falamos lá do processo de ordenamento dos elementos químicos de acordo com o seu número crescente de, de átomos, né, o número atômico. Então, à medida que o número atômico ele vai crescendo, a gente vai conseguindo ordenar os elementos químicos, né, a partir desse processo. Né? Então, a gente vai seguindo, levando o número crescente, né? Então, começa lá pelo hidrogênio com um número atômico e a gente vai subindo isso consequentemente, né? Aí vai hélio, 2, e vai subindo assim, então nessa ordem crescente da esquerda para a direita, né? E na aula passada a gente começou a discutir sobre o processo de distribuição eletrônica dos átomos, né? Então a gente começou a estudar o processo de distribuição eletrônica dos elementos químicos na tabela periódica, né? Então mostrei para vocês lá aquela tabelinha, então aquilo que a gente já tinha estudado, que tinha discutido um pouco sobre as camadas eletrônicas, né, que a gente viu desde lá do começo do ano, quando falamos lá dos átomos, né, falamos que temos 7 camadas eletrônicas, né, que foi aquele modelo desenvolvido pelo Bohr. Então a gente viu lá que existem 7 camadas eletrônicas, essas camadas elas vão se distribuindo, né, então os elétrons eles vão se distribuindo em um número crescente, né, então a gente viu lá a camada K, L, M, N, O, P, Q, as 7 camadas, né? Lembra lá que nem todos os átomos eles vão ter, nem todos os elementos químicos, né? Os seus átomos vão ter todas as camadas eletrônicas, né? Alguns têm um, outros têm dois, mas no máximo são 7. E vimos lá o número total de elétrons que cada camada eletrônica suporta, né? Então, quantos elétrons cada camada eletrônica ela vai suportar no máximo, ou seja, ela vai conseguir no máximo portar quantos elétrons, né? Então a gente viu lá o esqueminha lá que representava quantos elétrons eles vão existir em cada uma das camadas eletrônicas, e vimos também um pouco de como é que essa distribuição ela faz, né? Falei lá sobre a regra do octeto, né? Que na camada de valência, na última camada eletrônica, a gente pode ter no máximo 8 elétrons, mesmo com aquela camada ela suporte um número maior de elétrons, mas pela regra do octeto, se for a última camada, que a gente chama de camada de valência, a gente só pode ter no máximo 8 elétrons. Se tiver mais que isso, a gente precisa passar elétrons. E aí eu falei daqui, a gente podia fazer aquela regrinha, né, de sempre passar 2 elétrons para frente, para a camada seguinte, e encerrar a distribuição eletrônica. Então eu trouxe vários exemplos de distribuição eletrônica e vocês já pegaram na lista de exercícios que vocês pegaram na última aula, já tínhamos exercícios sobre distribuição eletrônica. É fundamental a gente entender, conseguir fazer e entender como é que faz o processo de distribuição eletrônica, porque isso é um assunto que a gente vai utilizar bastante quando a gente for passar para os próximos assuntos, e principalmente para o próximo assunto, que é o assunto das ligações químicas. Então, para a gente conseguir entender como os elementos eles se ligam para buscar a sua estabilidade eletrônica, é fundamental vocês precisam saber como fazer a distribuição eletrônica, certo? Então, para o próximo assunto, vocês têm que estar com esse assuntozinho bem assimilado da distribuição eletrônica, senão vocês não vão conseguir fazer as ligações entre os elementos químicos diferentes para formar a substância, né? Então, para poder fazer isso, para poder fazer as ligações químicas, tem que obrigatoriamente saber fazer a distribuição eletrônica, certo? Então, na aula passada eu mostrei como faz essa distribuição eletrônica, certo? E eu fiquei na aula de hoje mostrar uma outra forma que tem uma formazinha mais complexa, mas que se vocês conseguirem entender, vocês vão conseguir fazer a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico, certo? Essa distribuição eletrônica é o que a gente chama do diagrama de Pauli, né? Ou a distribuição eletrônica segundo o Linus Pauling, certo?
Então essa outra maneira que a gente tem de fazer a distribuição eletrônica, que vocês vão aprimorar bastante no ensino médio, mas eu vou trazer para vocês aqui. Vocês podem fazer das duas formas, certo? A distribuição eletrônica. Como eu mostrei na aula passada, certo? Vendo lá quantos elétrons cabe em cada uma das camadas e fazendo a distribuição da forma como está no livro de vocês, certo? Mas também tem essa outra forma que vocês podem fazer que eu vou mostrar para vocês também. Qualquer uma das formas que vocês decidirem fazer vai estar certo, certo? Vocês vão conseguir fazer a distribuição eletrônica. Estou trazendo aqui as duas formas porque pode ser que alguns de vocês sintam mais facilidade de uma maneira e outros de outra maneira. Essa distribuição aqui eletrônica do Linus Pauling que eu vou mostrar para vocês, ela é a mais utilizada, certo? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse sujeito. Então, o Linus Pauling, né, o nome dele é Linus Carl Pauling, ele foi um químico norte-americano, certo? Ele nasceu em 1901 e ele faleceu em 1994 com 93 anos. E boa parte de sua vida, se não a grande parte de sua vida, né, dedicado à pesquisa científica, dedicado ao estudo da física, né? Ele foi um dos mais reconhecidos cientistas do século passado, né, do século XX, e como uma das formas, só para a gente ter uma noção de como ele foi muito reconhecido, né, ele foi o único que foi prestigiado com 2 prêmios Nobel não compartilhados. Significa dizer o quê? Que ele ganhou sozinho 2 prêmios Nobel, né? Um foi em 1954 por um dos seus trabalhos, né, relacionado à química, né? A parte de uma pesquisa dele que era a natureza das ligações químicas, né, que ele publicou em 1939, né? E a segunda premiação dele ele recebeu em 1962, né? Ou seja, só 8 anos depois. Nesse caso aí o Paulo ele recebeu o prêmio Nobel da Paz por suas intervenções contra testes nucleares, né? O uso de bombas atômicas como armas, né, em guerra e na construção de usinas nucleares. Então ele ganhou um prêmio Nobel de Química, né, pelos seus estudos da natureza das ligações químicas, e ele ganhou 8 anos depois outro prêmio Nobel, mas agora foi um prêmio Nobel da Paz, defendendo, no caso, defendendo o não uso de armas nucleares, né? Defendendo a não utilização de uso de bombas atômicas como armas de guerra, né? E a construção de usinas nucleares, né? Então ele se dedicou, né, à química, principalmente relacionando a química com a mecânica quântica, que a mecânica quântica é uma das áreas da física moderna, né? Mas ele também teve muita importância na a mecânica quântica. Ela vai estudar mais na física, ela vai estudar mais os eventos atômicos, né? Então as partículas subatômicas, as interações atômicas, ou seja, o estudo das coisas muito pequenininhas, né? Das partículas, das micropartículas, dos elementos mais basais, né? Mínimos, pequenininhos, né? Mas ele também teve, além de trabalhar muito a química relacionada com a mecânica quântica, né, que é uma parte da física, ele também teve bastante contribuição no campo da química inorgânica, na química orgânica. Ele contribuiu bastante na metalurgia, na imunologia, anestesiologia, psicologia, radioatividade, biologia molecular e aí por aí vai, né? Então ele é considerado um dos principais cientistas que contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento sobre as ligações químicas, né? Então ele era um cientista fundamental nesse sentido, né? E uma das principais contribuições, obviamente, dele foi o que a gente chama do diagrama de Linus Pauling, né? Que vai ser encontrado no livro de vocês, não tem, mas eu vou trazer aqui para vocês, mas vocês conseguem encontrar com bastante facilidade na internet. Então eu aconselho vocês até de vocês pegarem alguma desses diagramas, né, imprimir, recortar e colar no caderninho de vocês, porque ele não está no livro do 9º ano, mas se vocês quiserem fazer isso, vocês pegam, botam aí no Google, né, ou em alguma ferramenta de busca que vocês tiverem, vocês botam aí o diagrama de Pauling, e aí vocês imprimem e colam no caderno, e aí vocês conseguem desenrolar ele facilmente, certo? O diagrama de Pauling é essa distribuiçãozinha aqui, ó. O que é que tem de importante aqui a gente entender? Então a gente tem ali as camadas eletrônicas, que eu já falei para vocês, né? A K, L, M, N, O, P, Q. O número de elétrons, que é esse número de E em verdezinho, né? Que aí tem quanto cabe no máximo.
2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Foi aí que eu falei até a aula passada, certo? Então até a aula passada eu mostrei para vocês um pouquinho dessa... Eu falei dessa distribuição aqui. Nessa aula de hoje a gente vai complementar com essas noções dos níveis e as noções dos subníveis para a gente poder entender o que é esse diagrama de Pauli e que contribuição ela pode trazer, ele traz e a gente pode ter a partir daí, certo? Então a gente sabe que a estrutura de um átomo é complexa, mas cheia de detalhes, né? Então aí a gente viu lá que durante muitos anos vários cientistas ao redor do mundo eles se dedicaram boa parte de suas vidas para o estudo da constituição dos átomos, né? Nos modelos, nas teorias, para poder entender como é que os átomos eles se comportam. Então, graças a isso, né, os estudos do Dalton, do Thomson, do Rutherford, do Bohr, os estudos da a natureza da radioatividade, né, com o casal Fourier. Então, todos esses aqui, todos esses estudos e todos esses cientistas, eles contribuíram bastante para a gente conseguir entender a constituição do átomo teórico e seus modelos, né? Então a gente sabe lá o núcleo com prótons e nêutrons, né? Aquele foi proposto, né, pelo Rutherford, pelo Chadwick que descobriu os nêutrons, e aí os níveis de energias ou camadas eletrônicas que foi proposto por Bohr, e outros conhecimentos que a gente não viu, mas vocês vão ver no ensino médio, né? As noções dos subníveis de energia, que são conhecimentos que foram desenvolvidos pelo Sommerfeld, né? Isso aí eu não coloquei não. E também tem os conceitos das orbitais atômicas, local de maior probabilidade de encontrar um elétron, que são coisas do Schrödinger, né? Do Erwin Schrödinger. Mas aí vocês vão ver isso no ensino médio, certo? Isso aqui eu não vou cobrar de vocês não. Mas uma coisa que foi fundamental aí e foi bastante relevante para o estudo do Pauli, né? E para ter a construção do diagrama dele, são as regiões em torno do núcleo, né, da eletrosfera, que são os níveis, subníveis e orbitais. Vocês podem ver aí nesse esqueminha aí. Então essa análise aí tem grande relevância, porque é a partir do intermédio do conhecimento dessas áreas que a gente foi possível conhecer várias coisas, como o fenômeno de fluorescência, fosforescência, a forma como, e o mais importante para a gente aqui, a forma como ocorrem as ligações químicas, certo? Então a gente tem os níveis. Então o átomo ele apresenta lá, como eu expliquei para vocês, 7 níveis, né? Que são representados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q, que vocês conseguem ver no esqueminha. Cada um com quantidade específica de energia. Então a gente sabe que a gente tem os níveis crescentes de energia. Esses são os níveis, né? O K, L, M, N, O, P, Q. A gente tem os subníveis. Cada nível ele apresenta uma quantidade específica de subníveis, certo? Que são representados por essas 4 letras que estão vendo aí. A letra S, a letra P, a letra D e a letra F. Então são 4 subníveis. Então a gente tem os níveis, os 7 níveis, K, L, M, N, O, P, Q. E a gente tem 4 subníveis, que são representados pela letra S, P, D e F. Então, por exemplo, no nível K, a gente só apresenta apenas um subnível, que é o subnível S. No nível L, a gente apresenta 2 subníveis, que é o subnível S e o subnível P. No nível M, a gente apresenta 3 subníveis. O subnível S, o subnível P e o subnível D. No nível N, então no subnível N a gente tem 4, né, que é o S, P, D e o F. No nível O, a gente tem também 4 subníveis, os mesmos subníveis do nível N, o S, P, D e o F. E aí a gente vai diminuindo. No nível P, a gente só tem 3 subníveis, que é o S, o P e o D. E no Q, a gente só tem 2 subníveis, que é o S e o P, certo? Como vocês podem ver aqui no subnível, certo? Então lá no K, o S aqui em azul é o S, o P. Esse númerozinho que representa aí, que vem antes do S, 1, 2, 3, é o nível, certo? Então quando você bota um S, significa dizer que você está falando do subnível do nível 1, certo? Quando eu falo 2S, 2P, eu estou falando que é o subnível S e o subnível P do nível 2, certo? E aí sucessivamente, beleza? Vamos dar prosseguimento, né? E então a gente tem os níveis, K, L, M, N, O, P, Q, os subníveis, né? Que são o S, P, D e o F. E aí mostrando aí quais subníveis tem cada camada. E a gente tem o que a gente chama das orbitais. Cada subnível apresenta uma quantidade diferente de orbitais. Então, por exemplo, o subnível S
ele apresenta uma única orbital. O subnível P, ele apresenta 3 orbitais. O subnível D, ele apresenta 5 orbitais. E o subnível F, ele apresenta até 7 orbitais, certo? Que vocês podem ver representado pelos númerozinhos aí. Em cada orbital, podemos encontrar no máximo 2 elétrons. Assim, o número máximo de elétrons em cada subnível é de, então, por exemplo, no S, 2 elétrons, no P, 6 elétrons, no D, 10 elétrons e no F, 14 elétrons, certo? Deixa aí, professor, mas o que é isso? É só vocês irem dobrando, certo? Então, por exemplo, se no subnível S tem um orbital e você pode ter no máximo 2 elétrons, então no S você vai ter até 2, certo? No P, como ele tem 3 orbitais, até 6. No D, como ele tem 5 orbitais, como ele pode ter no máximo 2 elétrons, até 10, certo? E no F, como ele pode ter 7, são 7 orbitais, mas podem ter 2, até 14, certo? Então aí a gente tem esses números que estão aí em cima das letrinhas dos subníveis, eles representam, nesse caso aí, o número total de elétrons que tem na orbital, certo? Então no nível S tem um orbital, mas pode ter no máximo 2 elétrons. Então S sempre vai ser 2, P sempre 6, D 10, F 14, certo? Então, a gente tendo conhecimento de todas essas informações, o químico, a partir desses conhecimentos, o Linus Pauling, ele desenvolveu essa ferramenta para distribuir os elétrons, né, de um átomo de forma mais prática no papel. Então, se vocês fazem esse diagrama de Pauling, a gente consegue ver a partir da presença dos níveis, dos subníveis, a gente consegue descrever a distribuição desses elétrons. Professor, e eu tenho que decorar isso? Tem. Aqui, essa distribuição, esse esqueminha de Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3... essa distribuição vocês têm que... a única dificuldade do diagrama de Pauling é essa, né? Vocês conseguirem decorar, assimilar essa distribuição aí. Porque o que acontece? Que a partir daí, se vocês... Então, vocês forem fazer a prova, se vocês anotam a primeira coisa que vocês fazem, se vocês anotam o diagrama de Pauling, vocês não precisam mais fazer a distribuição. Vocês só vão contando os números de elétrons para descobrir a distribuição eletrônica, certo? Ou seja, qual é a facilidade do diagrama de Pauling? É que você só faz ele uma vez, vocês anotam ele uma vez na prova e vocês conseguem fazer todas as distribuições eletrônicas só olhando para ele, só contando, certo? Vocês não precisam ficar cada questão fazendo de novo a distribuição eletrônica. Vocês só vão utilizar ele uma vez e depois vocês vão contando os elétrons para cada um dos elementos químicos, certo? Então, como é que vocês conseguem fazer isso? Então, esses traços aí em amarelo, eles estabelecem uma ordem de energia que percorre todo o diagrama, certo? Então, essa ordem inicia no traço que passa pelo 1S, né? E segue ela sempre na diagonal. Então, como é que eu vou saber, professor, qual é a ordem a ordem que eu vou fazendo a distribuição dos elétrons no diagrama de Pauling? Vocês vão fazendo esses tracinhos aí que está na diagonal. Tá vendo essas linhas, essas setinhas amarelas? Ela vai seguir a ordem. Então ela começa por 1s2, depois ele passa para o subnível 2s2, aí ele passa para o nível 2p6, aí ele corta por 3s2, aí depois ele salta por 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10. Tá vendo? Você vai fazendo esses traços. Você conseguindo observar? Vocês fazem essa distribuição aí, 1s2, 2s2, 2p6, faz toda essa distribuição. E aí qual é a ordem que você vai seguindo na distribuição eletrônica? Você vai fazendo esses traços na diagonal, cortando na diagonal, e aí é a ordem que vocês vão seguindo para fazer a distribuição eletrônica de vocês, né? Então cada traço na diagonal, cada traço na diagonal seguinte indica subníveis de mais energia que o traço anterior, certo? Então, por exemplo, o nível 2S2 tem mais energia do que o nível S1. O 2P2 tem mais energia que o 2S2 e que o S1. E a gente vai seguindo nessa forma, desse jeito. Então, para realizar a distribuição dos elétrons por meio do diagrama de Pauling, é necessário possuir o número de elétrons de um átomo qualquer. Ou seja, aí a gente vai seguindo na diagonal essa distribuição. Então, por exemplo, então aqui, olha, coloquei aqui para vocês verem como é que dá para fazer. Então, como é que é a ordem que vocês vão seguindo? Então, vocês fazem
vocês constroem, né, esse diagrama aí de Pauli, escreve ele lá na prova, um S2, se quiser pode colocar os níveis, né, os níveis lá, KLMN, KLMN, pô, aí tá faltando um, né, KLMN, é que ficou o P duas vezes, é KLMN, KLMNP, ok, ali ficou o P duas vezes, aí foi o errozinho aí do esqueminha, certo? Então vocês colocam ali os níveis e os subníveis, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3DS. A gente vai fazendo. E aí vejam que vocês vão fazendo esse zigue-zague para saber como é que a distribuição eletrônica acontece, certo? Então você vai fazendo esse traço na diagonal, ou se vocês quiserem, você pode fazer como está aqui, o traço na diagonal, vocês vão fazendo esse esqueminha assim, ó. Então vocês vão fazendo essa cobrinha para fazer a distribuição eletrônica. Como é que eu posso... Vamos ver aqui no esqueminha, olha. Então eu coloquei aqui em cima, da minha cabeça, veja aqui em cima da minha cabeça. Tá aqui o diagrama de Pauli, a ordem dos subníveis. E aí como é que eu consigo utilizar isso para fazer a distribuição eletrônica? Então trouxe aqui vários elementos. Aí. Então eu peguei aqui o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem lá número atômico 1. Se ele tem número atômico 1, significa o quê? Que ele tem um próton. Se ele tem um próton, ele tem o quê? Um elétron, certo? Então lembrem lá, um próton, um elétron. Então, como é a distribuição eletrônica pelo diagrama de Pauli do hidrogênio? Então você vai lá, começa por onde? Olha aqui em cima, começa pelo subnível 1s2, né? Então, só que ele só tem um elétron, então como é que eu vou fazer? Qual é a distribuição eletrônica do hidrogênio? 1s1. Acabou, certo? Então eu sei que na primeira camada eletrônica, camada K, ele só tem um elétron. Então a distribuição pelo diagrama de Pauli do hidrogênio é 1s1. Lembre lá que nas orbitais a gente tem, então no subnível S tem um orbital, na P3, né, na D5 e na F7. Mas ele pode ter no máximo 2 elétrons, né? Então como ele só tem um elétron, ficou 1s1, certo? O hélio, o gás hélio, que é um gás nobre, né, que é um elemento químico estável, ele tem lá a camada eletrônica dele, ele tem número atômico 2, significa dizer o quê? Que ele tem 2 prótons, significa dizer que ele tem 2 elétrons. Então como é que eu faço a distribuição eletrônica do hélio? Vou colocar lá 1s2, certo? Lembra que esse 2 e 1 significa o número de elétrons, né? Então ele só tem uma camada eletrônica e ele tem 2 elétrons. Então a distribuição eletrônica do hélio pelo diagrama de Pauli é 1s2. Pronto. Acabou aí, certo? Vamos lá para o lítio, né? Que tem número atômico 3. Se ele tem número atômico 3, significa dizer o quê? Que ele tem 3 prótons no seu núcleo, significa dizer que ele tem 3 elétrons. Então como é que a gente faz a distribuição eletrônica do lítio? Então ele tem 3 elétrons, então ele vai lá 1s2, certo? 2 elétrons, mas ainda falta mais um. Aí o que eu faço? Veja aqui na diagonal, depois do 1s2 passa para que nível e subnível? Para o nível 2, então eu passo para a camada seguinte, né? E estou lá na camada seguinte, né? 2s2, né? Mas eu só tenho mais um elétron para distribuir, né? Tem 2 elétrons na S2, então a distribuição eletrônica do lítio será 1s2, 2s1. Veja lá em cima, é só somar 2 mais 1, 3 elétrons. Então a distribuição eletrônica do lítio é 1s2, 2s1. Veja que está seguindo aqui a ordem aqui das setinhas na diagonal. Primeiro vai num S, depois passa para o 2s. Como ele só tem 3, parou a distribuição eletrônica dele aí. Vamos passar aqui, por exemplo, para o BE, né, o berílio aqui, que ele tem 4, número atômico 4. Então ele tem 4 prótons no seu núcleo, ele tem 4 elétrons na sua eletrosfera. Então, como eu vou distribuir esses 4 elétrons? Então eu vou lá para o começo. 1s2, certo? Aí tem 4, né? Então botei 2 elétrons, isso, tem 4. 2 elétrons na S1, então 1s2, passei para a segunda camada, para o segundo subnível, 2s2, 4 elétrons, terminou aí. Então a distribuição eletrônica, segundo o diagrama de Pauli, desse elemento químico, será 1s2, 2s2, veja lá, 4 elétrons, cessou aí a distribuição eletrônica desse elemento químico. Vamos lá aqui para o boro. Então no caso do boro aqui, ele tem número atômico 5, 5 prótons em seu núcleo, 5 elétrons na sua eletrosfera. Então vamos lá, então ele tem 5 elétrons para a gente distribuir. Então a gente vai lá, primeiro começa na 1s2, distribuímos 2 elétrons. Aí pelo diagrama de Pauli aqui a gente vai saltar para 2s2,
4 elétrons, falta 1. Aí o que eu faço aqui pelo diagrama de Pauli? Veja aqui na diagonal. Essa sequência está mostrando a ordem da distribuição. 1s2, 2s2, aí eu volto lá para cima. Seria o 2p6, certo? Ali cabe até 6 elétrons. Mas nesse caso, ele só falta mais um elétron para formar os seus 5 elétrons. Então eu coloco 2p1. Então a distribuição do boro aí, 1s2, 2s2, opa, 2p1. Por que não botei 2p6, professor? Porque ele só tem 5 elétrons. Então ficaram 2 elétrons na camada no subnível 1s, 2 elétrons na camada no subnível 2s, e aí a gente parou com 1 elétron na camada p, certo? 2p. Beleza? Então significa dizer o quê? Que ele tem 3 elétrons na camada M. Veja lá que não esqueça lá, na 1 tá lá K, L, M, N, O, P, Q, certo? Então esse 1 é a camada 1, 2 é a camada... Então 1 é a camada K, né? 2 é a camada L, 3M, N na 4, O, esse que está representado por 5, P o 6 e Q 7, certo? Se vocês quiserem colocar do lado, como eu coloquei aqui, ó, K, L, tá vendo? Pode facilitar para ajudar a lembrar vocês dessa estrutura aqui. Vamos aqui para o sódio, por exemplo. O sódio tem aqui 11, número atômico 11, significa dizer que ele tem 11 prótons no seu núcleo, significa dizer que ele tem 11 elétrons. Como faz a distribuição aqui do sódio, né? Então vamos lá, começa pelo 1s, pelo subnível 1, né? Pelo subnível S no nível 1. Então 1s2, já distribuí 2 elétrons. Aí eu passo para o 2s2, 4 elétrons. Aí de lá eu volto de novo, 2p6, 6 elétrons, né, porque ele tem 11. Então 2 da S1 com 2 da S2 com 6 da P10. Então falta 1 elétron a ser distribuído. Então, seguindo aqui o diagrama, a ordem é 1s2, 2s2, 2p6, aí ele passa para 3s2. Como ele só tem 11 elétrons, então na 3s só vai ter 1 elétron. Então a distribuição eletrônica do sódio vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Parece complicado, pessoal, mas se vocês fazem esse diagrama aqui, basta fazer uma vez, depois vocês só vão contando os elétrons. Ou seja, na prova vocês anotam esse diagrama e depois vocês só vão contando. Você só vai contando os elétrons. Você não precisa fazer mais distribuição. Da forma como eu mostrei na aula passada, vocês vão precisar em todas as questões irem fazendo a distribuição. Com o diagrama de Pauli, que a priori assusta, né? No começo assusta quando vocês olham ele, mas vocês vão ver que a partir disso, é que se você só constrói ele uma vez, depois vocês só vão contando o número de elétrons e vocês vão fazer a distribuição eletrônica em todas as questões, né? Então depois é só contar. Então, por exemplo, aqui no o potássio tem 19. Então a gente vai começar lá. 1s2, 2 elétrons, aí vai seguindo aqui a ordem. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aí desce aqui para 4s2. Como ele só tem 19, ele para em 4s1. Certo? Então vocês só vão seguindo essas diagonais e contando o número de elétrons que cada um desses esqueminhas. Tem que decorar o diagrama de Pauli, tem que assimilar ele, certo? Mas aí vocês anotam eles uma vez na prova. Olha aqui do ferro, olha, ferro 26. Então a gente vai lá aqui, 1s1, 1s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 para formar 26. Então ele assimilou esse diagrama que está aqui em cima, chega na prova, anota ele, pronto. Todas as questões vocês vão conseguir fazer, todas as distribuições eletrônicas. Quando chegar na parte de ligações químicas, vocês vão conseguir fazer todas as ligações químicas, anotando isso uma única vez na prova, certo? A dificuldade qual é? Lembrar desse esqueminha aqui. Mas depois que vocês assimilam, que vocês anotam, quando você for o exercício que está vindo junto com essa aula é só questões com distribuição eletrônica. Então, quando vocês fizerem um exercício e assimilarem isso aqui, vocês vão ver que fazer a distribuição eletrônica vai ser a coisa mais fácil do mundo, certo? Quando vocês lembrarem disso aqui, quando isso aqui encaixar na mente de vocês, vai ser a coisa mais simples do mundo, mais simplória, fazer distribuição eletrônica, e principalmente quando a gente for aprender a fazer as ligações químicas. Vai ser muito, muito fácil a partir da do diagrama de Pauli, certo? Então tá aí o diagrama de Pauli. Professor, se eu fizer responder as questões na prova usando a outra forma de fazer distribuição eletrônica, vai estar errado? Não. Vocês vão achar a mesma resposta, certo? Mas pelo diagrama de Pauli, como eu falei, vocês só precisam
copiar isso uma vez na prova e depois sair contando que vocês vão conseguir fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos químicos. O que pode causar confusão na aula passada, com a distribuição da aula passada, é em alguns casos, quando a gente trouxer a regra do octeto, né? Então, pela distribuição passada, a gente fez uma normazinha para obedecer a regra do octeto, ou seja, aquela regra que na camada de valência, ou seja, na última camada eletrônica, tem que ter no máximo 8. Aí eu falei que a gente pode passar sempre 2 elétrons para frente. Isso se aplica para todos os átomos, para todos os elementos químicos, não se aplica para todos os elementos químicos, certo? Então, pela distribuição de Pauli, a segurança que a gente tem pelo diagrama de Pauli é que você vai sempre saber quantos elementos químicos vão ter na camada de valência. Sempre, certo? Não tem erro, ou seja, você vai sempre conseguir distribuir isso da melhor forma, certo? Então não vai ter, quando você pegar essas exceções da regra do octeto de passar 2, se passar 2, se passar 1, se você aprender o diagrama de Pauli, você nunca vai errar isso, certo? Você vai sempre ter com certeza absoluta qual é a distribuição eletrônica dos átomos, certo? Então, se vocês tiverem dúvida, me mandem as dúvidas pelo e-mail da plataforma, pelo meu e-mail pessoal ou pelo meu Instagram, que eu sempre deixo ao final dos vídeos, certo? Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!